nosso Deus, nosso Pai, quão grande és tu, Senhor. Estamos agradecidos por estarmos aqui na sua casa para louvar o seu nome. Sabemos que muitas coisas acontecendo aí no mundo afora, só apressando a sua volta. Ficamos tristes por inocentes, mas ficamos felizes porque sabemos que isso teria que acontecer para que o Senhor voltasse. E que possamos estar cada dia mais preparados e aguardando a sua volta, Senhor. Porque será maravilhoso e magnífico estarmos todos juntos numa grande família naquele dia. Abençoa o pregador, que possamos ouvir a palavra que ele tem para nos passar, inspirada por ti, Senhor. E possamos colocar em prática em nosso coração e durante essa semana também. Ajuda cada lar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que nós estamos reunidos, né? Mais um domingo, mais um estudo, né, Moacir? Hoje é o nono, né? O nono estudo. Que pena que terminou. Tá. E eu estou aqui quebrando o protocolo, porque, Moacir, porque como é maravilhoso a gente meditar na palavra de Deus. E como é maravilhoso também Deus capacitando pessoas para transmitir uma mensagem tão importante para os nossos dias de hoje, essa que você está passando. Então nós, apesar que você é aqui da igreja, né, você já é nossa aqui da igreja, aqui, mas nós, a igreja do Jardim Secom, nós aqui como membro, nós não temos palavra para te agradecer. Tá? Não temos palavra para te agradecer. Então eu vim aqui para me orar por você. Tá? Eu sei que todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas dificuldades, e eu tenho certeza que hoje você não está bem de saúde, desde ontem você não está bem de saúde, mas mesmo assim você desprendeu da tua casa, tá? Para estar aqui, para passar para nós o último estudo. Então, mas é isso, o estudo é para isso. Então, por isso que tem uma valia muito grande na nossa vida. Então, o presente que nós vamos dar, que a igreja vai dar para você, é uma oração que eu vou fazer para você agora. É o melhor presente, né? Vamos colocar o joelho, a igreja fica em reverência, por favor. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos felizes, ó Deus, porque nós aqui estamos na Tua presença. Amém. E nesse momento, ó Pai, suplicamos pela presença do Espírito Santo de Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduziu. E até aqui, ó Deus, nós estamos com o coração felizes, porque o Senhor capacita pessoas, capacita seres humanos tão miserável e pecador para transmitir uma mensagem tão importante para os nossos dias de hoje. E por isso, ó Deus, eu entrego nesse momento o Moacir no seu altar. Sabemos que ele não está bem de saúde, sabemos que ele está aí com uma grande dificuldade de saúde no rim, mas nós também acreditamos no seu poder, acreditamos em Ti, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, e nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor nesse momento vai curar ele. E ele vai estar passando esse último estudo, ó Deus, que está sendo uma bênção para a sua igreja. E nós queremos agradecer muito ao Senhor por isso, por essas oportunidades que o Senhor nos dá, por estar aprendendo algo tão importante, que é plano de salvação para as nossas vidas. Por favor, Pai, continue usando o Moacir como ferramenta especial em suas mãos, e principalmente nesse momento que o Senhor alivia as dores dele. Que ele venha passar mais uma vez o último estudo e mais um ótimo estudo para nós ouvintes. Capacita ele, por favor, esteja com ele nesse momento. No nome de Jesus, suplicamos essas bênçãos hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que nós estamos aqui na casa de Deus nesta noite para mais um estudo, da palavra de Deus. Nós fizemos 9 domingos em seguida com vocês, estudando os principais temas da palavra de Deus. E vocês vão me ajudar agora, né? O primeiro tema, vocês lembram? Foi a queda. A gente estudou a queda de Lúcifer, era um anjo portador de luz no céu, ele se rebela lá, e Deus, conforme fala Apocalipse 12, o expulsa de lá. Ele vem aqui para a terra, entra e ocasiona o pecado. As consequências do pecado nós estamos vivendo até os dias de hoje.
A gente viu no segundo estudo a solução para isso, que é a morte de Cristo Jesus no Calvário. Gênesis 3, verso 15, fala da descendência que viria. Tanto é que nós estudamos com vocês que Adão e Eva pensaria que eram seus filhos, seria a descendência. Mas Cristo era o descendente e que veio aqui. Nós estudamos com vocês aqui uma das maiores mentiras que é dito até hoje, quando Deus disse para Adão e Eva, não comam da árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás disse que vocês comerem, vocês não vão morrer. E a gente estudou todo um estudo com vocês ali. Depois nós vimos a igreja e as suas características da igreja, na qual Apocalipse também 12 fala com quem Satanás está irado. Quais são as características dessa igreja que Satanás está irado? A gente viu com vocês, nós estudamos com vocês sobre isso. Nós vimos com vocês aqui também a respeito de Deus, o selo de Deus, o número da besta. Estudamos aqui que no final da história que nós estamos vivendo agora, existe a controvérsia de uma coisa apenas, a adoração. Satanás quer ser adorado, ele fez as suas igrejas, fez o seu dia. E Deus estabeleceu. Lá no céu ele queria ser o quê? Adorado também. Então, nos últimos dias aqui nós estamos vendo que a briga entre o quê? A adoração. Nós estudamos com vocês aqui a respeito dos sinais da volta de Jesus Cristo. E nós vimos muitos sinais hoje acontecendo simultaneamente, todos os sinais ao mesmo tempo, que antes, alguns anos atrás, a gente não viria. A gente viu agora, há pouquinhos, alguns dias, mais uma guerra se estabelecida agora aqui, no Irã, Israel aqui. Ontem mesmo os Estados Unidos já se meteu no meio, ali da briga ali, e as coisas não estão bem. Então a gente vê como sinais da volta de Jesus Cristo que vários sinais aqui, A gente vê assim que o mundo está em colapso financeiro, colapso na política, colapso entre guerras, entre famílias, colapso nas igrejas, pessoas querendo muito mais ficar no mundo que ficando na igreja. Tudo isso e muito mais são sinais da volta de Jesus Cristo. A gente viu também a grande espera da volta de Jesus Cristo, como ele voltaria, de que maneira que ele voltaria, de que jeito que ele voltaria, nós estudamos com vocês aqui também. E semana passada, domingo passado, nós estudamos com vocês, então, o aprisionamento de Satanás por um tempo determinado, para que o julgamento no céu fosse estabelecido, fosse tirado todas as dúvidas possíveis, e no retorno, então, da Nova Jerusalém, o fim de Satanás e do pecado. E por fim, hoje, a gente vai estudar assim, como será o céu. Eu quero que você pegue a Bíblia agora e abra em Apocalipse 21. A gente já vai dar a sequência do estudo dessa noite aqui. E outro detalhe para os irmãos aqui, que nós fizemos essa essa série de estudo com vocês, mas nós não vamos parar. Aí nós estamos dando mais uma estudada aqui, com as lideranças aqui, de continuarmos os domingos fazendo estudos. Porque nós não podemos parar de estudar a palavra de Deus. Ah, mas eu já sei. Tem que relembrar. Dificilmente você vai conversar com um médico, depois de ele ser formado na medicina, ele nunca mais fez curso, nunca mais estudou. Não, não tem isso. Cada vez eles estão sempre o quê? Aprimorizando mais o seu conhecimento através do que ele se formou, seja na medicina, seja na odontologia, seja em qualquer área. Então nós não podemos também parar de estudar mesmo o que eu sei. O lugar de nós estarmos é sempre onde? Na igreja, estudando mais a palavra de Deus. Sempre. Então, hoje será o último dessa série, mas já estamos reunindo para ver a outra série que a gente vai fazer com vocês aqui, novamente, todos os domingos. Acabando e assim por sempre, sucessivamente. Sempre nós vamos estar estudando a Bíblia com vocês aqui. Apocalipse 21. Você já abriu a tua palavra, ela diz assim, ó, vi novo céu e uma nova o quê? Terra. Tanto o céu e a terra são o quê? Novos. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Até aqui está bom. João então ele vê o quê? Um novo céu e uma nova terra. Ele tem a visão desse novo céu e da nova terra. Nós, irmãos, estamos num momento em que parece que isso aí não existe.
Então, assim, pensa na forma como a questão do lar celestial é apresentada hoje. Flutuar nas nuvens brancas, com harpas brancas, tocando harpa, plena eternidade. Isso traz à mente monotonia, não uma alegria. Então, muitas vezes o céu ele é pintado de uma forma errada. Você vai para o céu, você está todo de branco, você está em cima de uma nuvenzinha, e lá você está tocando harpa o dia inteiro. Você não consegue escutar o dia inteiro, nem que seja hinos da igreja. Uma hora, o seu ouvido diz assim: eu quero silêncio. Eu quero não ouvir mais, eu quero um pouquinho de paz. E lá no céu, se você ficar tocando o dia inteiro, e se alguém ficar do meu lado, se fosse assim, iria olhar para mim assim: para de tocar, moça, você não toca nada. Eu não sei tocar harpa. Deus pode dar uma ajudinha nesse esquema, mas não tem jeito. Eu até esqueci passar para o pessoal da sonoplastia um videozinho do seguro Mafre. Eu acabei esquecendo. Eu separei em casa, mas comecei a estudar e acabei esquecendo de passar para ele. Mas eu vou contar para vocês mais ou menos como é que é. Uma pessoa morre e ela chega até o céu. E aí tem umas pessoas andando de bicicleta branca, um cachorrinho que é uma nuvem branca, alguém joga uma outra nuvinha branca e ele sai correndo. E alguém dá umas buzinadinhas. E ele olha aquilo ali e dá uma sensação ruim. Diz assim: o céu não é legal. Então ele chega para alguém que está lendo uma revista de moda, que daí deu para parar o vídeo assim, ver que na capa que é uma revista de moda, lá em cima lá, né? E pergunte: o chefia, ele fala assim: chefia, não tem jeito, eu deixei minha família embaixo. Daí ele termina: tem seguro Mafre? Tipo assim, se você tem, tem jeito, se não tem, não tem jeito. Então eles pintaram o céu com uma coisa assim: eu não quero ficar aqui. Uma senhora, uma vez chegou, uma jovem senhora, uma vez chegou lá em casa, e ela era esposa de um médico, e ela falou assim, entrou nesse assunto, mas ela assim: eu não quero ir para o céu. Aquilo me espantou, de uma pessoa dizer assim, que eu não quero ir para o céu. E ela falou assim: por que você não quer ir para o céu? Perguntamos. Não, porque no céu, e ela descreveu exatamente isso. Estamos numa nuvem branca, embaixo de uma árvore, tocando harpa o dia inteiro, é monótono. Eu quero ir para o inferno. O inferno vai ter balada, vai ter carteada, posso jogar baralho, posso tomar uísque, posso... E ela descreveu o céu, uma coisa ruim, o inferno, que ela gostaria de estar. E eu falei: ela não conhece a palavra de Deus. Naquela época eu também não conhecia tanto a palavra de Deus dessa maneira aqui, né? Mas deu para assim que ela pintou o céu ruim e o inferno seria a melhor opção. Se a gente olhar aqui, obviamente que o inferno não foi feito para ser humano. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O ser humano é que vai porque escolheu ir para lá. Porque Deus escolhe a salvar a cada um de nós aqui, independente. Não existe pecado que Deus não possa perdoar e você diz assim: eu aceito Jesus como Salvador e dar o céu. Mas alguns falam assim: eu prefiro não acreditar em Cristo, eu prefiro não acreditar nas coisas de Deus, prefiro ser ateu, enfim. Mas Deus sabe todas as coisas e quem julga é Deus, não é nós. Porém, o céu vai ter pessoas salvas, sim. Também no inferno terão pessoas perdidas, sim. Muito bem, então o céu não pode ser pintado dessa maneira, como uma coisa monótona, né? A obra do engano tira o colorido das promessas de Deus. Sempre Satanás pinta o céu como uma coisa ruim. Inclusive hoje tem igrejas que vão para adorar o Satanás. O problema, não estou sendo contra, é deles. Eu quero deixar bem claro, cada um faz o que bem entende. Mas se é uma opção deles, é deles. E tem até aquele símbolo Nova Era com 2 pingos d'água, um para cima e outro para baixo, que eu já mencionei com vocês, um pingo branco, uma pintinha preta e um pintinha preta, um pingo preto com uma pintinha branca, dizendo o seguinte: o pintinho branco, assim a água, né, a gota branca ali, dizendo que é Deus, e a pintinha preta nesse branco, assim, Deus não é tão bom. Para o outro lado, aquele pingo d'água preto com a pinta branca diz assim:
O preto é Satanás. Mas ele não é tão ruim assim, que tem a pintinha branca. Então o Satanás, ele faz o quê? Ele tira todo o colorido e uma promessa de uma coisa maravilhosa. Existia uma pessoa que ele falou assim, eu acabei esquecendo o nome dele, mas ele falou assim, eu queria ter a inteligência de escrever poemas, poesias sobre o céu, sobre as coisas de Deus, mas eu não tenho. Mas eu vou tentar, eu vou lutar, e eu vou fazer todo o esforço possível para que eu possa escrever as melhores coisas de Deus, da Bíblia. E alguém disse assim, você pode escrever sim, você vai conseguir, se você ficar lembrando o macaco azul. Então ele, a partir dali, ele não conseguia escrever porque na mente ficou o quê? O macaco azul. Mas que macaco azul é esse? E ele não escrevia, não conseguia se concentrar. Por apenas uma frase dita, alguém tirou o brilho dele querer escrever algo sobre o céu, pensando ele no macaco azul. E muitas vezes Satanás pinta em nós alguma coisa, alguma frase, que você fala assim, às vezes, eu não vejo o céu tão bom assim, eu vejo mais as coisas, quem sabe, terrenas aqui, por causa às vezes de uma frase, ou de um objeto, ou de alguma coisa que acontece. Então ele consegue às vezes tirar o nosso foco daquilo que Deus promete para nós, o brilho das coisas. O céu será monótono? Não, como nós já vimos, a monotonia não pode exercer aqui no céu. Senão que céu que é? Que vou lá e vou ficar chateado, mas esse aqui, o céu, não poderia ser aqui. Vamos ler aqui então, João, está aqui registrado, mas se você quiser na tua Bíblia, João 14, 1-3, fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei, voltarei, vamos dizer assim, outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Eu queria agora convidar vocês que abram a Bíblia nesse aqui, ó, João 14, nesse livro ali, nesses versos aqui, João 14, porque quando Jesus fala isso, eles não entenderam muito a suma da conversa. João 14, agora já dimos 1-3, agora é o 4 em diante, para vocês entenderem um pouquinho o que aconteceu, para que Jesus falasse essa promessa para eles aqui. João 14, verso 4. Que diz assim, Jesus falando, e vós, sabeis o caminho para onde eu vou? Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabemos o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Respondeu-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus a Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz e mostra o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que me permanece em mim, faz essas obras. Até aqui. Então, quando Jesus fala assim, não fique preocupado. Tomé fala assim, mas como é que eu vou conhecer o caminho? Quem é o Pai? Aí Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Apenas creia em mim e creia também em Deus. Porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu tiver tudo preparadinho, eu vou voltar e vou buscar vocês para onde eu estiver e estejais quem? Nós também. Ele estava aqui nesse momento, Jesus acalmando o coração de Tomé, que não sabia. Mas como é que eu vou saber essas coisas, aquilo? Quando Jesus prometeu assim, que ele ia para o céu e voltaria depois, os discípulos ficaram perdidos. Mas quem é que vai ficar aqui agora? E Cristo falou assim, convém que eu vá, para quê? O Espírito venha. Então Jesus não deixou o seu povo aqui à mercê, não deixou órfão,
mas deixou quem? O Espírito Santo. O Deus, terceira trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É aquela coisinha errada que a gente faz às vezes, o Espírito Santo assim, não faz isso não. É Ele habitando no nosso coração. É Ele dizendo assim, é esse o caminho que se deve percorrer, ir. Então assim, a promessa de Deus é que Ele estaria sempre conosco. O céu será espetacular. Eu já tentei imaginar o que é o céu, em cima da descrição bíblica. Irmãos, não tem jeito. Não tem jeito de você descrever o que é o céu. O meu pai, ele já faleceu há alguns anos. Ele teve mal de Parkinson e Alzheimer junto. Mas antes dele perder a memória, eu ia cuidar dele, e um dia ele falou assim para mim, na sala sentado, me fale sobre o céu. Ele me deu uma tristeza, irmão, porque ele sabia que a saúde estava definhando dia após dia. Me fale sobre o céu. Eu falei, pai, eu vou falar sobre o céu para o senhor, mas antes eu quero que o senhor entenda uma coisa. Para ir para o céu, pai, tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ele olhou para mim assim, eu já aceitei. Me fala sobre o céu? Fala. Então o que eu podia descrever para ele o que seria o céu? As maravilhas celestiais. Eu vi que ele ficou bem confortado. Passou alguns dias, ele perdeu a memória, e o médico falou assim, cuide bem dele, que ele vai esquecer de comer, ele vai esquecer um monte de coisa. E a gente lutou com ele, cuidou dele por 8, 9 meses, mais ou menos assim. Dando comida na boca, ele esquecia como é que engolia, depois dele abrir a boca, queria mais comida, e a comida estava toda na boca. E nós tínhamos que falar, pai, o senhor tem que engolir a comida. Ele olhava tipo assim, o que eu tenho que fazer? Então assim, antes de perder a memória, ele falou assim, eu já aceitei a Jesus. Quando Jesus voltar, tenho certeza que aquele túmulo fechado, frio, que estava, vai se arrebentar. Amém, né, irmãos? Muito bem. O céu será uma coisa maravilhosa. Vamos lá. O céu é real? Porque do jeito que nós estamos vivendo hoje, da maneira que vive hoje, a tecnologia, a inteligência artificial, que é uma coisa absurda, é fantástica, vamos dizer, ao mesmo tempo, mas é assustadora, vamos dizer assim, que está vindo. É uma coisa assim que você vê tanta coisa aqui que você vê assim, mas será que o Cristo vai voltar mesmo? Será que tem o céu mesmo? E você olha muitas vezes assim, eu vejo imagens do satélite da galáxia lá, né? Ela é medida por ano-luz, não por metro. Ela é uma coisa gigantesca, né? E há como ter lá longe alguma coisa assim. E aí você vê algumas fotos dos robôs que estão lá em cima, lá dos telescópios que mandam, né? E existe um lugar assim, chamado assim, berçário das estrelas, onde nascem as estrelas. Aquilo me arrepiou, mano, porque quando bateram uma foto, lá dentro tem uma cruz, certinho. Tem uma cruz. E as estrelas estão ainda, Deus ainda está criando as coisas. E quando lançaram um robô muito grande, assim, um telescópio muito grande, eu falei para o meu irmão, esse robô não vai funcionar. E dito e feito, lá em cima, ele perdeu toda a capacidade de mandar coisas de longe. Porque às vezes, se nós analisarmos, Deus não está tão longe assim. Ele está bem perto. Não estou falando de perto agora aqui, mas o céu não está tão longe assim. E Deus está muito ansioso para vir e buscar nós aqui. Muito bem. Falando do patriarca Abraão, a Bíblia diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é arquiteto e edificador. Podemos imaginar um arquiteto? Você vê muitas casas bonitas por aí, sim ou não? Sim. As casas são às vezes de uma maneira, o telhado de um jeito, você olha assim, puxa vida, eu queria ter uma casa assim, né? Olha só, mas ela custa muito dinheiro. Agora, se você vê olhando essas casas bonitas que estão por aí assim, né? A gente passa numa favela, lá a gente olha assim, com as casas mansões lá, coisa e tal, e se isso já te agrada, vamos dizer assim, te deixa assim, pela arquitetura, que é uma coisa bonita, imagine Deus sendo o arquiteto. Podemos imaginar como isso? Não podemos, mas o patriarca falou assim, eu aguardo aquela cidade do fundamento que Deus fez.
Ele é o arquiteto. Ele tem o quê? A esperança. Conhecer a nossa história passada, então, assim, como é que aconteceu? Por toda a eternidade seremos felizes. Não vai existir tristeza. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre isso aqui. Mas uma eternidade é o quê? Feliz. Todos seremos felizes. Olha só esse texto escrito por uma americana. Ela fala assim, ó: ah, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Depois que voltei da visão que ela teve, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo o que eu contemplava. Ó, quão escuro parecemos este mundo. Chorei quando me encontrei aqui e senti saudade. Quando Ellen White, essa escritora americana, ela viu parte do céu, ela fala assim, quando viu a terra, que viu uma terra escura. Analisando alguns pontos da palavra de Deus mesmo aqui, coisa que não podemos entender, é que vai ter claridade sempre. Além disso, Deus é a nossa luz. Além disso, coisas maravilhosas acontecem. Ela relata também uma árvore que eu gosto muito, pinheiro. Ela falou dos grandes pinheiros que vai ter lá em cima. Lá. Que maravilha que não deve descer, né? Tão perfeito que está além da nossa compreensão, não podemos descrever por palavras. Se a gente pegasse uma folha em branco, desse para vocês agora, e a gente falasse, escreva sobre o céu. Você até poderia tentar escrever, até escreveria alguma coisa, mas não como ele vai ser. 1 Coríntios fala assim para nós aqui: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Não podemos imaginar, o olho não viu, não ouvimos. Temos uma pálida ideia do que será o céu, escrito na palavra de Deus. Mas Paulo fala assim, a coisa é incrível, ela é fantástica. Melhor ficar no caminho de Deus. Melhor garantir o céu. O que farão os habitantes daquela cidade por toda a eternidade? Vão ficar tocando harpa? O que nós vamos fazer lá em cima, no céu lá? Muito bem, olha só Isaías. Aqui está bom que está projetado já, né? Isaías fala o seguinte, ó: eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem. Valdecir Peba, você perdeu o teu emprego lá em cima. Você está construindo casa agora aqui, mas lá em cima, Peba, Valdecir, ninguém vai te contratar e dizer assim, você pode fazer a casa para mim? Não dá. Eu lembrei de você quando li esse texto aqui. Não plantarão para que outros comam. Aí eu lembrei de mim. Eu planta muito, alguma coisinha assim, né? Plantava muito tomate, melancia lá no Mato Grosso e vendia. Agora não posso fazer uma banquinha. Vocês podem me visitar que eu vou ter que dizer assim, não tem dinheiro, pode levar. Quem gosta de flor, vai plantar flor, vai dizer assim, não posso vender. Todos vai ter o quê? Um trabalho lá em cima lá. Porque a longevidade do seu povo será como a de árvore, os seus eleitos desfrutarão todas as obras das suas próprias mãos. Então, uma vez eu ouvi um grande pregador dizer o seguinte, não há lugar no céu para vagabundo. Aquele que não quer trabalhar, aquele que não faz nada, aquele que está desviando, como é que vai estar para o céu? Se ele vai ter que trabalhar. Se aqui embaixo nós estamos nos preparando para ir para o céu, né? Nós estamos cuidando aqui do nosso corpo, da alimentação, orando, pedindo a Deus, né? Tudo mais aqui. E agora eu chego lá em cima, mas estou com preguiça. Mas você vai ter que edificar, você vai morar como? Que jeito? Mas o Peba não pode mais. Você vai ter que comer, mas nem assim não pode mais agora te vender as coisas para você. Então todos lá em cima teremos ocupação, irmãos. Ocupação. Você já ficou um tempo ocioso sem fazer nada? De repente choveu, alguma coisa assim, você não foi para o trabalho, alguma coisa, ficou em casa, ele assim. É maravilhoso? Não é? O tempo não passa. E aí, às vezes, você com o tempo ocioso, você quer só comer, e aí começa a engordar.
Não tem muito jeito nessa questão. Então, lá em cima do céu, nós não teremos ociosidade. Nós não ficaremos sem fazer nada. Outros textos da Bíblia falam o seguinte, que Cristo ainda vai ensinar por muito tempo ou a eternidade o plano da salvação. E aí eu pergunto para vocês assim, lá no céu, quem você gostaria de ver? Tira ele que é o primeiro, Cristo a gente vai ver. Mãe, pai, avô, avó, irmão, tio, sobrinho, todos. Tira essa parentesca sua aí agora. Quem você gostaria de ver? Daniel, Moisés, Abraão, Elias, o anjo. Eu espero, ainda bem, eu acredito que o anjo seja paciencioso, né? Que quando ele vinha aqui, ele olhar para a gente e falar assim: Gi, você me deu trabalho, suba. Vamos, caminho fechado, mas isso não vai acontecer, né? Ele vai dizer assim: eu protegi você. E está certo também, ele vai conhecer, né? Mas vocês acham que eles não querem conhecer a gente? Eles não querem dizer assim: peraí, como é que você conseguiu, em meio a tanta barulho, tanta coisa, permanecer firme nos caminhos de Deus? Com tanta coisa que Satanás coloca na sua frente? Você acha que ele não quer chegar assim, embaixo da árvore, assim, Daniel, senta aqui, me conta aí, como é que foi na Cova de Leões? Mas sim, depois eu te conto. Ou cada um de vocês, depois eu conto. Agora eu quero que você me conte. Como é que você conseguiu se alimentar numa alimentação tão adequada em meio a tanto lixo que o Satanás oferece? Como é que você conseguiu permanecer firme numa igreja com tantas outras vezes que são desviadas? Eles também querem saber. O céu será maravilhoso, irmãos. Então, lá em cima, não fiquem preocupados. Você, o Senhor não vai ficar. Agora, pode imaginar, como nós lemos alguns estudos atrás, que toda a carne virá perante mim, não sabe me adorar. Você pode imaginar nós vimos para a igreja, num campo, e lá se encontrar? Ô, irmão, meu reino agora, hoje, e cada um se achar lá em cima lá? Vocês já imaginaram o coro angelical cantando? Eu tenho poucos minutos para terminar aqui. E se eu passar um pouquinho, um vai saindo, né? Tem os seus compromissos amanhã. Mas se puder imaginar Cristo pregando, o sermão que ele vai pregar, se no sermão da montanha aqui, de Mateus 5 em diante aqui, ele ficou 3 dias pregando e ninguém afastou o pé, que ele fez um milagre dos pães e do peixe, para o pessoal ir embora não não desmaiar pelo caminho de fome, que não arredaram o pé. E agora imagine no céu, um sermão desse aí, de Deus mesmo, de Jesus, do Espírito Santo. O Espírito Santo contando como que teve que, para nos, direcionar. Que maravilha, que benção. As nossas vozes são diferentes, nós somos, num piscar de olhos, seremos transformados. Não vamos ler essa passagem, que Paulo fala também. Num piscar de olhos, seremos transformados nossa vida. Os nossos óculos vão ser jogados fora, as nossas cicatrizes. Eu contei essa minha mão aqui, ela tem 15 cicatrizes dessa mão esquerda aqui. Está bem judiadinha, coitadinha, aqui. Tanto machucado que não vai ter mais, não teremos gripe, não teremos mais nada. Que benção que não vai ser. Ali, olha só, Isaías, então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Os surdos ouvirão. O Jurandir vai ver como eu sou bonito, Jurandir. Mas a sua esposa é mais do que eu. Amém, né? Os coxos vão andar, as pessoas não conseguem andar. E ninguém lá no céu vai dizer assim: estou doente. Hoje eu meio que estou respirando com meio pulmão, né? Cada dor que eu tenho aqui. Isso não vai ter mais lá. Se Deus quiser, graças a Deus, né? Naquela cidade não haverá hospitais, clínica, dentistas,
necrotério, funerária, drogaria, ambulância, sirene soando toda a noite, porque tudo isso aqui já passou. No começo, os nossos pais, qual era a atividade? Era jardineiro, eles cuidavam. Vai voltar ao original. Eu vou abrir uma farmácia lá em cima, lá, você vai se quebrar na primeira semana já. Ninguém vai comprar. Vou abrir um hospital, ninguém vai. Não tem isso aqui. E eu quero ler agora Apocalipse de volta, quem não fechou, Apocalipse 21, novamente. E o verso 4, que diz assim, já está aberto a palavra de Deus, né? Apocalipse 21, o verso 4. Ele enxugará dos olhos o que, irmãos? Toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá lágrimas. E hoje, quantas lágrimas são derramadas, irmãos? Pais vendo filhos mortos, lágrimas. Filhos vendo os pais mortos, lágrimas. Dor, sofrimento, choro, angústia. Nos traz uma grande tristeza, o pecado trouxe uma grande tristeza. E nós não temos, às vezes, como evitar as lágrimas, Pai. Não temos como deixá-la não cair, não rolar nosso rosto, vendo tanta miséria, tanta desgraça ao nosso redor. Ver uma menininha de 5 anos lutando com o coraçãozinho, bate forte, bate forte, não consegue transferência para Curitiba, porque conseguiu, até conseguiu, mas porque o coração não aguenta, lágrima dos pais, 5 anos, inocente, linda. Não conheço, mas me traz uma tristeza grande quando eu vejo a foto dessa menininha. E quantos outros que morrem, lágrimas. Semana passada, né, morreu um grande amigo meu, ele é dono da Roda d'Água, lanchonete Roda d'Água ali. Um carro bateu nele, ele foi lançado para fora do carro que estava sem cinto, o próprio carro que bateu nele, atropelou ele, deixou filhos, filhas, esposa, novo ele. Traz tristeza, traz lágrimas, irmãos. O mundo hoje não traz nenhuma coisa boa para nós, só sofrimento, lágrimas. E Deus promete, eu vou enxugar as lágrimas de vocês. Eu vou enxugar essa lágrima, um por um. Não chore mais. E vai dizer assim, acabou. Chega de sofrimento. Basta. Acabou. Venha. Vamos herdar o céu. Ele vai receber a gente com uma grande santa ceia. Porque ele encerrou a atividade de resgatador, vamos dizer aqui embaixo, da redenção, da história de toda a redenção, com uma santa ceia. E ele disse assim, João relata, não tomarei novamente até que eu venha. E nós aqui tomamos a Santa Ceia aqui na igreja. Os irmãos vêm, se preparam, lavamos os pés, pedimos perdão uns pelos outros aqui. E Cristo está ansioso para tomar a ceia novamente. Mas com quem? Conosco. Você pode imaginar Cristo colocando a coroa da vitória, da justiça na sua cabeça? Como disse um grande amigo meu, Moacir, nem que eu seja o último a entrar no céu e a porta fechar, estou lá dentro. Nem que seja o jardineiro de todo mundo, estou lá dentro. A cidade terá ruas de ouro, ficou meio em cima aqui, de ouro aqui, e teremos belos jardins. As pessoas brigam por ouro, fazem minas de ouro, né, vão cavando fundo por ouro, e enfim, e lá vão pisar em cima de ouro. Então, uma coisa assim, que será coisa comum lá em cima, que aqui é uma coisa muito preciosa, valiosa, mas lá em cima será muito comum. E a cidade santa, irmãos, você pegar em Apocalipse e transformar a metragem dela, ela dá 600 quilômetros quadrados. Você não ouviu errado.
ela dá 600 quilômetros quadrados. Só a cidade. Ela existe e caberia só na cidade 100 bilhões de pessoas. Segundo a matemática que nós temos hoje por metro quadrado por pessoa. Cada pessoa ela deve ocupar 3 metros quadrados, vamos dizer mais ou menos assim, a matemática, arqueólogos vamos dizer assim, né? E lá no céu, se usasse a mesma matemática, ela caberia 100 bilhões de pessoas. Então, diríamos assim, tem espaço para todo mundo. O que Deus não quer ver lá no céu, o nosso nome, mas uma plaquinha que não vai ter, estou só parafraseando, aluga-se. Ele quer ver aquele lugar ocupado por nós. Ele não quer deixar aquele espaço vazio lá e colocar uma plaquinha assim, aluga-se. Ele quer ver todos nós lá em cima lá, independente. Só há um sério problema nessa cidade. Por enquanto ela está o quê? Vazia. Pode imaginar a cidade toda preparada de ouro com as suas, mas está vazia. E ela quer encher a cidade de pessoas, irmãos, de nós, dos salvos, dos remidos em Cristo, aquele que aceitou a Cristo, aquele que obedeceu a Deus aqui nessa terra, que fez a vontade dele nessa terra aqui, irmãos. Deus está ansioso para encher aquela cidade. Eu estava assistindo um desenho, eu gosto, irmãos, eu tenho 57 anos, eu gosto de assistir desenho. Eu estava assistindo assim para trás, eu encontrei lá Enrolados. Se você não assistir, assista. É muito divertido aquele filminho lá. É o desenho, né? Que jogar os cabelos para baixo lá para... Esqueci o nome da Rapunzel. Muito bem, vocês lembraram da Rapunzel. Eu gosto muito. Se não é o cavalo, não tinha graça no desenho. Se você não sabe o que estou fazendo, assista. Você vai rir muito com o cavalo. Mas o que me chamou a atenção é quando a Rapunzel chega na cidade que era dela. A cidade está em festa, irmãos. As crianças brincando, pulando, aquela antiguidade, vendendo aquelas frutas, está todo mundo feliz. Eu falei para a Maria, olha só, dá a parecer assim um pedaço do céu, que todos estão felizes, todos estão cantando, e a cidade estava cheia. É isso que Deus quer, que a cidade fique cheia. Jesus está esperando por você. Então o Senhor quer te abraçar, conversar contigo, caminhar rumo à mansão feita com atenção dos detalhes, por alguém que lhe conhece como ninguém e te ama profundamente. Você aceita estar no céu essa noite aqui? Você aceita, você quer profundamente estar no céu? Amém? Que Deus te abençoe, que não te tire de você esse brilho de um dia estar no céu. Que nada desse mundo ofusque essa maravilha que está no céu. Que nada desse mundo te tire do caminho que está indo para o céu. Não vale a pena, irmãos. Até esse tempo atrás eu estava brincando com o Leonardo, o Guilherme, pequenininho, de futebol, de bola com eles, ali assim, alguma brincadeira, e hoje um já casou, um já vai sair de casa para estudar, e o tempo é muito rápido, irmãos. Muito rápido. Eu olho as fotos passadas assim, foi meu cabelinho que assim era mais pretinho, agora está branquinho, né, Sandro? O tempo vai passando, irmãos, pressa demais. Não vale a pena trocar isso aqui por um céu que nos espera. Que Deus nos abençoe. Amém? Ah, Senhor Jesus, que esse dia seja logo, que o Senhor volte a nos buscar, tirar desse mundo pecaminoso que nós estamos vivendo com tanta dor, tanto sofrimento, ver tanta angústia ao nosso redor, para um lugar onde não teremos nada mais disso. Amém. Que o Senhor nos tire de nós todo pecado, que o Senhor nos limpe o nosso coração, que seja a nossa vontade fazer aquilo que o Senhor desejou que nós fizéssemos. Amém. Fazer aquilo que venha te agradar. E que o céu seja uma premiação, não nossa, mas do sangue de Jesus, daqueles que o aceitaram. Amém. Nos leve aos nossos lares, nos dê uma semana abençoada ao nosso lado.
E que cada família que está aqui seja abençoada. Cada irmão representado que está aqui seja abençoado pelo Senhor. Salve para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.